Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo acerca do livro do profeta Isaías e vamos continuar agora com a explanação do capítulo 5 do livro do profeta Isaías e vou começar fazendo a leitura do capítulo, primeiro na versão da Bíblia textual, a tradução da BTX, que é uma tradução que em muitos pontos mais se aproxima do texto pré-massorético, que também é de acordo em muitos pontos com a tradução feita pelo irmão Gouveia acerca do livro de Isaías. Sobre essa questão da tradução, a gente já tratou em um dos vídeos aqui, o vídeo 6, se eu não me engano, do estudo de Isaías. Nós demos a ênfase e também nos concentramos na importância do texto pré-massorético. Então, se você quiser saber mais sobre isso, sugiro que assista esse vídeo. E mesmo que você talvez não se importe tanto, mas se você se importa com a verdade da palavra de Deus conforme foi escrita originalmente pelos profetas, e não com traduções que possam, vamos dizer assim, perverter o sentido do que realmente foi escrito, eu sugiro que você assista também esse vídeo. Nós não estamos dizendo aqui que a Bíblia contém erros. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, infalível, conforme os profetas escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Mas o tradutor não é inspirado. E por isso que nós temos que comparar traduções a fim de chegarmos mais próximo do texto original, conforme foi escrito. E o irmão Gouveia, no seu comentário que eu tenho usado por base nesses estudos aqui, ele não só fez um comentário do livro de Isaías, como muitos exegetas fazem, mas ele mesmo ousou, pela graça de Deus, a fazer uma tradução revisada do livro de Isaías conforme textos pré-massoréticos. Sobre a corrupção massorética do texto é abordado, então, no vídeo que eu me referi, tá? Eu vou ler o capítulo 5 na BTX, na tradução da textual, e depois na tradução da própria Septuaginta. Então, deixa eu começar aqui com vocês, tá? Me perdoem porque eu estou um pouco resfriado, então essa expressão aqui de um pouco gripado, ficar aqui fazendo esses sons aqui com a boca ou o nariz por conta disso. O capítulo 5 de Isaías diz assim: Cantarei em nome de meu amado um cântico de amor a respeito de sua vinha. Teve meu amado uma vinha em um outeiro fértil. Cavou-a e a desempedrou. E plantou uma cepa muito preciosa. Construiu uma torre em seu centro e cavou nela um lagar. Esperou que desse uvas, porém deu agraços. Habitantes de Jerusalém, varões de Judá, julgai entre mim e minha vinha, que mais cabia fazer por minha vinha que eu não houvesse feito? Porque esperando que desse uvas, deu agraços? Por quê? Esperando que desse uva, deu agraços. Mostrar-vos-ei, pois, o que farei com a minha vinha. Removerei seu valado para que sirva de pasto. Derrubarei sua cerca para que a pisoteiem. Deixá-la-ei arrasada, não será podada nem lavrada. Crescer-lhe-ão as sarças e os espinhos, e as nuvens imporei mandato para que não chova sobre ela. A vinha de Yavet-Sebaot é a casa de Israel, e os homens de Judá seu plantel preferido. Esperava equidade, e eis aqui iniquidade. Retidão, e eis aqui acritude. Verso 8. Ai dos que acrescentam casas a casas e juntam campos com campos, até que tudo ocupem, e vivam eles sós no meio do país. Yavet-Sebaot tem dito aos meus ouvidos: suas muitas casas serão arrasadas, seus magníficos palácios ficarão desolados. Os bodes cevados abocanharão em suas ruínas, e os cordeiros pastarão como em suas próprias pastagens. 10 joeiras de vinha darão 1 tonel, e um homer de semente 1 efa. Ai dos que madrugam buscando licor, e até o crepúsculo os incita o vinho.
Tudo é harpa e saltério, flauta e tamboril e vinho em seus banquetes, mas não consideram o que Yahvé tem feito, nem veem a obra de suas mãos. E assim meu povo, sem se dar conta, caminha para o cativeiro. Seus nobres morrem de fome e a plebe se abrasa de sede. Por isso o Sheol escancara suas gargantas e dilata sua boca sem medida. Para lá descem nobres e plebeus com a sua glória e seu alvoroço e o que se regozijava nela. O mortal será dobrado, o homem será humilhado, os olhos altivos serão humilhados, porém Yahvé Tsebaot será exaltado no juízo, e Deus, o Santo, será glorificado em justiça. Ai dos que arrastam iniquidade com cordas de bois, e o pecado com cordas de carroças, que dizem, venha já, apresse sua obra para que vejamos. Cumpra-se já o plano do Santo de Israel para que o comprovemos. Ai dos que chamam ao mal de bem e o bem de mal, que fazem da luz treva e da treva luz, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que se detêm por sábios e a si mesmos se consideram prudentes. Ai dos valentes para beber vinho e dos aguerridos para mesclar licor. Dos que por suborno absolvem ao culpável e ao justo lhe tiram direito. Porque como a língua de fogo devora o restolho e a palha se consome na chama, sua raiz se apodrecerá e seus brotos se desvanecerão como cachiço, porque rejeitaram a lei de Yahvé Tsebaot e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira de Yahvé se inflamou contra seu povo e tem estendido sua mão para feri-lo. Os montes se estremecem e seus cadáveres qual lixo jazem na rua, e contudo a sua ira não se aplaca, sua mão continua estendida. Arvorará pendão a um povo longínquo, assobiará até o extremo da terra. Olhai quão rápido e velozmente vem. Ninguém se cansa nem tropeça, nenhum se deita nem adormece, não se afrouxa o cinto de seus lombos, nem se lhe rompe a correia da sandália. Suas flechas estão afiadas e todos os seus arcos entesados. Os cascos de seus cavalos são pederneira e as rodas redemoinhos. Seu rugido é de leão, ruge como os leõezinhos. Gruem, apanha a presa e a retém, e ninguém a arrebata. Porém um dia rugirão contra ela, como rugem as ondas do mar. Verão o país em treva e em angústia, e em seus céus se escurecerá a luz. Essa é a tradução da Bíblia textual. Agora eu vou ler o mesmo texto, mas na versão da tradução da Septuaginta, direto. Queria dizer aqui uma grande nova de alegria, né, que nós conseguimos encontrar um tradutor, né, da versão Septuaginta, que traduziu direto do texto grego da Septuaginta para o português, primeiro o português de Portugal e depois agora para o português da língua brasileira. O nome dele é, deixa eu pegar aqui, Frederico Lourenço, né? Ele é um tradutor erudito nas línguas em latim e grego, o grego clássico, o grego ático e o grego koiné, né, que é o grego em que foi escrito o Novo Testamento e também a Septuaginta. E também é muito versado e erudito na língua latim, né, que é a mesma língua que Jerônimo traduziu a Bíblia Vulgata Católica. Esse tradutor não se declara de forma explícita cristão, mas ele diz crer em Deus e fez uma tradução puramente técnica. Ele ganhou vários prêmios, né, em questão de literatura e erudição nas línguas clássicas na Academia de Letras de Portugal e também tem sido considerado um dos melhores tradutores de obras clássicas da Grécia Antiga e dos escritos clássicos latinos. Então, assim, nós estamos lendo uma tradução da Septuaginta feita por um tradutor que não tem viés teológico, isso é uma ótima coisa, e que, portanto, não vai favorecer certos conceitos na hora da sua tradução. Apesar de não se declarar cristão,
ele diz que a Bíblia, de fato, é o livro que mais o fascina, porque ele a lê e ele encontra nela um livro tão esplêndido, no sentido de que ela consegue ser precisa no que realmente é necessário ao homem, né, como na sua existência nessa terra, mas ao mesmo tempo deixa sempre implícito uma busca cada vez mais profunda, como se fosse um poço que quanto mais você cava, mais coisa você descobre. Ele diz que de fato a Bíblia é o livro mais espetacular da história. Sobre esse trabalho, eu pedi ao nosso irmão Anderson Fonseca, conhecido como Anderson Friend, que tem muito nos ajudado aqui, que também tem um canal que eu gostaria de indicar para vocês, o canal é doperegrino.com, e um site também. Ele tem nos ajudado no site, em trabalhos da editora. Eu pedi para que ele fizesse um vídeo, e esse vídeo vai ser anexado ao final deste vídeo aqui, comentando sobre essa Bíblia, sobre o valor dela, que é precioso. Para você que assistiu o vídeo falando sobre a preeminência do texto pré-massorético da Septuaginta sobre o texto massorético, irmãos, isso aqui é um achado, é uma relíquia. Pela primeira vez nós estamos tendo a Septuaginta no idioma em português, feita por um acadêmico, por um erudito que fascinado pela palavra de Deus. Mesmo não se declarando cristão ainda, mas respeitosamente, de forma solene, fez um trabalho que verteu para nós o texto da Septuaginta no nosso idioma. Aí você fala assim, mas ele não é cristão, como é que eu vou ler uma tradução feita por um não cristão? Bom, aí eu posso dizer para você então que você tem que jogar fora todas as Bíblias que você tem. Primeiro, porque todas as Bíblias que temos no nosso idioma seguem o texto da Estugartência, que é uma vertente do texto massorético. E o texto massorético é compilado por judeus anticristãos. Eles não somente não são cristãos como o Lourenço, como o Frederico Lourenço. Eles são anticristãos. São contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser saber mais sobre isso, assista o vídeo, os cursos aqui sobre a preeminência do texto pré-massorético da Septuaginta sobre o texto massorético. Então, se você vai jogar fora uma tradução porque não é feita por cristão, você tem que jogar fora todas as Bíblias praticamente nós temos, porque todas elas se baseiam no Antigo Testamento, no texto da Estugartência, que é uma vertente do texto massorético, e o texto massorético é feito por rabinos, por um comitê judeu, já da Idade Média, né, em diante, que se declara anticristãos. Não só não são cristãos. O Frederico, ele não se declara cristão, mas respeita a fé cristã. E diz crer em Deus. E é fascinado pela verdade e a solenidade da Bíblia. E é um grande erudito das línguas originais. Agora, o texto massorético, que é o que você usa na sua Bíblia da João Ferreira de Almeida, ele é baseado na Estugartência, que é baseado no texto massorético. Estou falando do Antigo Testamento, tá? Não do Novo Testamento. Aqui eu estou falando de crítica textual do Antigo Testamento. Ele é baseado no texto da Estugartência, que é baseado no texto massorético, que é baseado em um comitê judeu anticristão. Anticristão. E que de propósito deturparam muitas passagens da Escritura. E contudo nós usamos a Bíblia do mesmo jeito. Outra coisa, outro ponto. Os comitês de tradução de Bíblia têm pessoas de todas as categorias. Existem cristãos, não cristãos, gnósticos, agnósticos, ateus, que trabalham como profissionais na tradução. Então, se o critério for que só cristãos traduzam a Bíblia, muitas Bíblias estão invalidadas. Nós sabemos que isso não é assim. O que importa para nós não é se a mão que traduziu é cristã ou não. É se a tradução está de acordo com o original ou não. E graças a Deus é possível conferir os originais para saber se está de acordo com o original ou não. Graças a Deus. Né? É como diz o George MacDonald, a verdade é a verdade, seja sendo dita da boca de Jesus ou da boca da jumenta de Balaão. Até uma jumenta pode estar mais certa que o próprio Balaão. Não é só se Jesus falou, mas se Jesus usou uma jumenta para falar, continua sendo a verdade. Se Deus levantou, por quê? Porque os profetas dos comitês de tradução bíblica, da CCB, das sociedades bíblicas, os profetas, os balaões, não veem a importância da Septuaginta, então Deus levanta um instrumento. Se Deus usou uma jumenta, Deus pode usar um homem que também não se declara cristão. E aí? Mas o que importa é que ele traduziu de acordo com o original. E que está a caminho da fé cristã e a respeita. E é um erudito das línguas.
Então essa tradução, nós vamos deixar o link para quem quiser adquirir. Tá? Aqui está só os profetas. É uma tradução tão bem feita, capa dura, versão de luxo, tá? Feita pelo Frederico Lourenço. É só os profetas aqui, de Isaías a Malaquias, com os apócrifos que aparecem na Vulgata Católica também, porque uma versão da Septuaginta contém esses apócrifos, né? A tradução da Septuaginta já ali, depois da versão alexandrina, quando tem o texto de Áquila, do Símaco, né? E também a outra tradução que foi feita. Então elas passam a conter apócrifos, mas como apócrifos, tá? Não são considerados canônicos, só são colocados como um auxílio para a leitura, né? Então, ela contém todos os profetas, na versão Septuaginta, mais alguns apócrifos, tá bom? Está aqui, tradução do Frederico Lourenço. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você adquira e você estude, tá? Uma tradução riquíssima, ricas em notas de rodapé, ricas em explicações e notas explicando o que o texto maçorético difere da Septuaginta e trazendo o texto original conforme consta na Septuaginta. Tá bom? E, por favor, não despreze porque não é um cristão que traduziu. Não é um cristão, mas é um homem que teme a Deus. Assim ele se coloca e é erudito e respeita as línguas originais e a língua clássica. Se você vai desrespeitar isso aqui porque não é um cristão que traduziu, então, como eu falei, as sociedades bíblicas têm que ser tudo fechada, porque está cheio de gente que não é cristão mexendo com crítica textual, e você tem que jogar fora as bíblias que nós temos, porque tudo se baseia em texto do Stuttgartense, que se baseia no texto maçorético, que é um texto feito por judeus anticristãos. Para nós não importa. O que importa é que o texto esteja de acordo com o original. E graças a Deus que Deus usou esse homem, que eu não sei nem se ele sabe que ele tem sido usado para isso, mas Deus tem usado a obra dele para nos dar a possibilidade de lermos uma tradução acurada da Septuaginta em português. Aqui são 1000 páginas, tá? Só do texto dos profetas, de Isaías a Malaquias, incluindo alguns apócrifos. E eu tenho aqui também, só para mostrar para vocês, ele fez também uma tradução do texto grego do Novo Testamento, né? Aqui é os 4 evangelhos, não abri ainda. E aqui é Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Também vai sair, daqui a pouco tempo, os livros de sapiência, que são os livros de sabedoria, que são os poéticos, e os livros históricos e a Torá, cada um em um volume. Então eu acho que vai ter pelo menos mais 3 volumes que serão lançados da tradução desse senhor Frederico. No final desse vídeo, o nosso irmão Anderson vai estar explicando algumas coisas e eu peço que vocês assistam. E quem quiser, pague o preço porque vale a pena, tá bom? Agora eu vou ler o texto de Isaías 5 na tradução da Septuaginta feita pelo Frederico. Então, começando aqui. E aí nós vamos para a explanação do estudo desse texto maravilhoso, da palavra de Deus, que deve santificar a nossa alma e nos apresentar mais das glórias do nosso Senhor Jesus. Isaías 5, versículo 1, tradução da Septuaginta. Cantarei agora ao meu amado um canto do amado sobre a minha vinha. Uma vinha entrou na posse do amado, numa colina em fértil lugar, pus uma sebe à volta e uma vedação. E plantei uma vinha, Sorex, e construí uma torre no meio dela, e nela cavei um lagar, e esperei que desse um cacho de uvas, porém produziu espinhos. E agora, homens de Judá, e vós que habitais em Jerusalém, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais farei pela minha vinha, e que eu não lhe fiz? Porque esperei que desse um cacho de uvas, porém produziu espinhos. Mas agora vos declararei o que farei com minha vinha. Removerei a sebe dela, e ela ficará a saque, e removerei o muro dela, e ela ficará exposta a espezinhamento, e abandonarei a minha vinha, e ela não será podada nem escavada. E surgirá nela um espinho como um descampado. E as nuvens eu ordenarei que não chovam por cima dela. Ora, a vinha do Senhor Sabaoth é a casa de Israel, e um homem de Judá. É uma tenra planta amada.
Esperei que produzisse justiça, mas produziu desregramento. E não produziu retidão, mas sim clamor. Ai dos que juntam casa com casa e campo com campo para tirarem algo ao vizinho. Não habitarei sozinhos na terra, não? Pois estas coisas foram ouvidas pelo ouvido do Senhor de Sabaote. Pois se as casas se tornarem muitas, grandes e belas, em desolação se tornarão. E nelas não haverá moradores, pois onde trabalharem 10 juntas de boi, esse terreno produzirá um jarro. E o semeador que semeia 6 artabas produzirá 3 medidas. Ai dos que se levantam cedo e andam atrás de bebida intoxicante e ficam até o anoitecer, pois o vinho inflamá-los-á. Pois com cítara e saltério, e tímpanos e flautas bebem vinho, mas as obras do Senhor não olham, nem consideram as obras de suas mãos. Por isso cativo se tornou meu povo, porque eles não conhecem o Senhor. Uma multidão de cadáveres se tornaram, por causa da fome e da sede de água. E o Hades alargou a alma dele, e abriu a boca dele sem cessar. E descerão os gloriosos e os grandes, e os ricos e os pestilentos dela. Será rebaixada uma pessoa, será desonrado um homem, e os olhos altivos serão rebaixados, e será sublimado o Senhor Sabaote em julgamento, e o Deus Santo será glorificado em retidão, e pastarão como touros os despojados, e nos descampados dos desalojados. Os cordeiros se alimentarão. Ai dos que arrastam os erros como que com corda comprida, e como que da correria de um jugo de novilha. Arrastam ações de desregramento. Eles que dizem que ele depressa faça aproximar as coisas que ele faz para que nós as vejamos, e que venha o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai daqueles que dizem ser belo o que é iníquo, e ser iníquo o que é belo, eles que fazem a escuridão luz, e a luz, escuridão, eles que fazem o amargo doce, e o doce amargo. Ai dos que são inteligentes por si próprios, e sabedores diante de si mesmos. Ai dos vossos homens fortes que bebem vinho, e dos nobres que misturam bebida intoxicante. Eles que libam os ímpios, graças ao suborno. Retiram o que é justo à pessoa justa. Por isso, tal como o restolho será queimado por um carvão de fogo e será queimado por chama fraca, do mesmo modo a raiz deles será como pó, e a flor deles subirá como pó, pois não quiseram a lei do Senhor Sabaote, mas provocaram o oráculo do Santo de Israel. E o Senhor Sabaote enfureceu-se com ira contra o seu povo, e pôs-lhe a sua mão e bateu-lhes. E as montanhas foram provocadas, e os cadáveres deles tornaram-se estrume no meio do caminho. Em todas estas coisas não se desviou a ira dele, mas a sua mão continua sublimada. Por isso ele levantará um sinal entre as nações que ficam longe, e assobiará para eles do fim da terra, e eis que chegam depressa rapidamente. Não sentirão fome, nem se cansarão. Não dormitarão, nem dormirão. Não despertarão os cintos das suas cinturas, nem as correias das suas sandálias se quebrarão. São afiadas as suas flechas, dobrados estão os seus arcos. Os cascos de seus cavalos são como pedra sólida. As rodas dos seus carros são como uma tempestade. Precipitar-se-ão como leões, e estarão perto como cria de leão. E o leão agarrará a presa e rugirá como uma fera, e expulsá-los-á, e não haverá quem o salve, e ele rugirá por causa deles naquele dia. Como voz de mar revolto de ondas, e olharão para a terra, e eis uma escuridão dura no desânimo deles. Esse é o texto, conforme a tradução da Septuaginta. Então, agora nós vamos considerar essa passagem, né? E que o Senhor nos dê graça e luz e possa nos dirigir. Eu tenho usado por base o estudo do nosso irmão Gouveia e vou começar aqui então fazendo as considerações à luz do comentário que ele nos traz.
Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo tenha liberdade de acrescentar mais luz ao que nós estivermos estudando. Eu chamei esse capítulo 5, depois de ler e estudá-lo, de O Cântico da Vinha. A rejeição do amado atrairá o juízo. Quem tem acompanhado aqui os estudos viu que no capítulo 3 e 4 nós vimos que Deus começa a apresentar a causa do cativeiro e da queda de Jerusalém e de Judá. No capítulo 2 nós vimos que Sião é a única esperança do remanescente. Capítulo 2 de Isaías. E que esse remanescente ganhará Sião como galardão, mas que a realidade da manifestação do reino de Sião deve ser postergada porque eles rejeitaram o Salvador, rejeitaram o Messias e então começaram a se degradar moralmente e espiritualmente. Aí no capítulo 3 nós vemos que essa degradação não é só moral e espiritual, mas até mesmo existencial. Ao longo de toda a história, o povo de Israel caiu em desgraça após desgraça. A casa de Judá caiu e Jerusalém entrou em ruínas. E ali Deus mostra que a causa disso é que eles não só rejeitaram o Messias, como aparece no capítulo 2, mas que eles até mesmo mataram o Messias, que é chamado de o Justo, no capítulo 3 de Isaías. Então, enquanto no capítulo 2 nós vemos eles rejeitando o Messias e se degradando espiritualmente, no capítulo 3 nós vemos um progresso de maldade, porque agora eles não só rejeitaram o Messias, eles também mataram o justo Messias. E agora a degradação não vai ser só espiritual, vai ser até mesmo existencial. Então o capítulo 3 mostra a causa da queda de Jerusalém e de Judá. Eles mataram o justo, que voltará em justiça. E fará, segundo a sua justiça, que Sião se torne uma realidade, conforme foi prometido no capítulo 2. Agora o capítulo 5 continua a mesma realidade. Continua o mesmo assunto, só que com um acréscimo. Enquanto no capítulo 2 é mostrado que Sião será postergado, o reino de Sião será postergado, porque eles rejeitaram o Messias e se degradaram espiritualmente. E o capítulo 3 mostra que eles não só rejeitaram o Messias, mas rejeitaram e mataram o justo Messias. O que é pior, não só rejeitar, mas mataram. E agora, por matar o Messias, eles não só se degradarão espiritualmente, mas até mesmo morrerão e passarão aflições existenciais na história. Não só isso, enquanto no capítulo 3 e 4 o Messias é rejeitado como justo, no capítulo 5, esse mesmo Messias é chamado de o amado. E vai mostrar que ele é rejeitado como o amado, que edificou uma vinha e que não teve como recompensa o devido fruto do seu amor. Isso é muito forte, queridos, porque um homem pode rejeitar a justiça, principalmente por nós sermos pecadores. O aspecto da legalidade, da lei, da justiça, muitas vezes pode não tocar o nosso coração. Mas até mesmo as pessoas más, muitas vezes, são tocadas, se não pela justiça, pelo que é correto, pelo que é penal ou legal, um critério de justiça, pelo que é apenas de crivo moral em retidão, muitas vezes, pelo menos, o amor consegue quebrar o coração duro no pecado. Embora o amor é sempre justo, mas o amor traz consigo o elemento da bondade. E pode ser que a bondade, que o carinho, que a ternura consiga fazer o que só o aspecto legal da justiça não faça. O Messias foi odiado como o justo no capítulo 3. E agora Deus, no capítulo 3 e 4. E agora no capítulo 5, Deus volta a falar dessa rejeição. Mas agora é como se parece que a rejeição se tornasse mais grave, mais séria. Porque agora não só como justo ele é rejeitado, mas até como o amado que só usou de bondade. Agora não só a justiça é rejeitada pelos maus e iníquos, mas o amor é desprezado pelos odiosos. Quem sabe o amor não poderia curvar a cerviz dura.
Quem sabe o amor não conseguiria quebrar o coração orgulhoso? Quem sabe o amor, com bondade e carinho, não fosse capaz de convencer o coração a se arrepender? Mas quando nem o amor é amado, o que mais pode ser feito? Então, quando você vê o Messias sendo rejeitado como justo, isso é sério, sendo morto até mesmo como justo. Mas quando você vê que até quando ele tenta amar, ele é odiado, isso ainda é mais sério ainda. Porque no amor, além da justiça, está implícito a bondade, o carinho, a ternura, o cuidado. E agora Deus não só faz uma declaração de forma lógica e de forma direta, falando sobre justiça e falando sobre a rejeição ao justo, mas ele começa a usar de poesia e ele fala um cântico. O cântico poético visa tocar o coração, porque a poesia pode fazer no coração o que só os mandamentos morais de justiça não fazem. A poesia pode estimular a emoção do coração. A poesia pode alterar o estado de espírito pela beleza, porque ela é capaz de falar uma linguagem que o coração entende. Quando Deus usa o recurso da poesia, porque Deus, e a poesia é a forma que Deus usa para falar de cântico. E quando Deus usa a forma de poesia, é porque Ele está tentando falar mais do que ao nosso cérebro, Ele está tentando falar ao nosso coração. Mas quando o coração não consegue abraçar o amor, o que mais resta? Então, se no capítulo 3 e 4 Cristo foi rejeitado como o justo, e foi até mesmo morto, o capítulo 5 vai mostrar que Ele é o amado a quem a vinha pertence. E no seu amor, na sua ternura, amados irmãos, Ele fez tanto pelo seu povo. E mesmo assim, Israel não conseguiu amar o amor. É como Francisco de Assis, é relatado sobre ele que um dia ele foi visto chorando e gritando, e quando perguntaram para ele o motivo do choro, ele falou: o amor não foi amado. Quando o próprio amor encarnado é rejeitado, o que mais pode ser feito? Tanto é que, falando desse carinho, desse cuidado, o texto de Isaías diz que o amado fala acerca da sua vinha. O que mais poderia ser feito pela minha vinha que eu não fiz? Você vê que agora não é só uma questão dele vir como justo e eles querendo o errado o matarem. A questão é que ele demonstrou carinho, amor, cuidado, proteção. E mesmo assim, ele diz: o que mais eu poderia fazer que já não fiz? Queridos, isso deve ser uma meditação para a nossa vida. Que nós possamos aprender a considerar a mão do Senhor, o cuidado e o amor do Senhor. No que Deus ficou nos devendo alguma coisa? No que o cuidado de Deus conosco falhou até agora? Você vê que primeiro eles rejeitam, depois eles odeiam a justiça e o justo e o matam no capítulo 3. Mas agora os iníquos odeiam a justiça e odeiam o justo que faz justiça. Mas no capítulo 5 a coisa é mais séria, porque agora o próprio cuidado, o próprio carinho, o próprio amor não é amado. Então, se utilizando de poesia, Deus começa a falar desse mesmo povo que no capítulo 3 é visto odiando o justo e o matando. No capítulo 5 eles são vistos como que uma vinha que produziu espinhos e que odiou o amado que a edificou, e que cuidou, e que ornou, e que fez tudo por ela. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o progresso da degradação. O capítulo 1, falando que só o remanescente seria poupado, mostrou Sião como a única recompensa do remanescente. Mas aí o 2 começa a dizer que essa realidade do reino de Sião será postergado. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias.
E essa rejeição atrairá o juízo para que, então, depois venha o reino manifestado, trazendo Sião. O capítulo 3 volta no mesmo assunto, a rejeição ao Messias, mas agora não só rejeição, ódio a ele como o justo, a ponto de matarem o justo. E essa morte do justo fará com que eles aceitem o injusto, que é o anticristo. E esse justo que foi morto por eles voltará em justiça para torná-los justos. Mas agora o capítulo 5 volta no mesmo tema, mas por uma outra ótica. Na ótica do capítulo 5, Deus utiliza poesia para ver se pelo menos assim o coração entende o que só a mente talvez não tenha captado. Deus utiliza poesia para falar: vou fazer um cântico sobre a vinha do meu amado. E por que amado? Porque fala de amor. E por que fala de amor? Porque está falando do carinho, do cuidado de Deus com o seu povo. E agora a coisa é mais séria, porque não só rejeitaram a pessoa dele, não só odiaram a justiça, mas odiaram o próprio carinho, odiaram o próprio amor, odiaram o próprio cuidado amoroso de Deus. Eles rejeitaram o amado. No capítulo 3 e 4, Cristo é rejeitado como justo. No capítulo 5, Cristo é rejeitado como o amor. Como o amado que é o amor. O amor não foi amado. A coisa mais séria que nós temos. A coisa mais séria com a qual nós temos que ser confrontados é que o pecado que está em nós, irmãos, quando nós vemos esse capítulo, nós vemos o progresso da degradação do nosso coração. Porque nós estamos lendo a história de Israel. Mas você não vai ser sincero em dizer que se você examinar o seu coração, não essa é a realidade como pecadores de todos nós? Se o Espírito Santo não tivesse nos convencido, onde nós estaríamos? Nós não queríamos saber de Deus, desconsideramos a Ele. Nós não quisemos a justiça e nós odiamos o amor. Essa foi a nossa realidade no passado. Por isso, Paulo diz em Tito que nós éramos odiosos e nos odiávamos. Bendito seja a graça do Senhor, que através desses textos de Isaías deixa-nos perceber que se nós rejeitamos ao Messias, ele não desistiu de nós. Mesmo que, assim como Israel, ele tenha castigado Israel, ele não desistiu deles, ele também não desistiu de nós. Mesmo que nós tenhamos matado o justo, porque no último vídeo nós vimos aqui que embora essa culpa caia sobre Israel, mas o mundo gentil participou dela e isso nos representou, nós éramos os verdadeiros Judas e Pilatos, como diz o cântico do Friedrich Faber. Se nós odiamos o justo e o matamos, quando nós o matamos, ele foi feito justiça que nos cobre. Ele se tornou da parte de Deus justiça, santificação e redenção para nós. Através de nós odiarmos ele como justo e o matarmos, ele se tornou a nossa justiça, nos vestindo com ele mesmo. Ó culpa feliz! Ó culpa que terminou em felicidade, que Deus usou o próprio mal do nosso coração para produzir um bem maior. E agora, quando o capítulo 5 vai mostrar essa degradação de um outro ângulo, mostrando que o amor não foi amado. Ele vai mostrar que apesar do amor não ser amado, Deus continua amando, até executar toda a sua vontade em amor. Então, o cântico da vinha, Deus se utiliza de cântico para que o cântico possa mostrar algo para o coração que até talvez a mente não tenha compreendido. Deus se utiliza do cântico para falar direto ao coração. Existem coisas que se não forem ditas de forma poética, se não forem ditas de forma a tocarem o coração, nós não seremos tocados. Então Deus utiliza vários recursos de linguagem, vários ângulos de apresentação. No capítulo 3 e 4 mostrou Jesus não só sendo rejeitado, como no 2, mas sendo morto como o justo, e depois voltando em justiça para estabelecer a justiça e tornar o seu povo justo. Mas o capítulo 5 vai mostrar que agora ele é odiado como o amado, que só deu amor ao seu povo. Que nós possamos aprender com tudo isso e louvar o Senhor pela sua justiça que nos fez justos.
quando nós o odiávamos como o justo, e que nós possamos amá-lo e louvá-lo como aquele que nos amou, quando nós ainda éramos pecadores e odiosos. Mas agora, contextualizando para o tempo da profecia de Isaías sobre Judá. Então, o capítulo 3 mostrou ele sendo rejeitado e odiado por eles como justo, e o capítulo 5 vai mostrar esse mesmo ódio e rejeição a ele como o amado. No capítulo 3 e 4, eles odeiam ele como o justo. No capítulo 5, eles o odeiam como o amado. Eles odiaram tanto a justiça quanto o amor de Deus. Então é como se Deus estivesse descrevendo a degradação, a que ponto chega. Mas eu acho que você pode concordar comigo que quanto mais demonstra a degradação e a negridão dessa degradação, mais fica evidente também o quanto a justiça e o amor de Deus é belo. Então, começando aqui, o texto do irmão Gouveia diz assim: a forte semelhança que existe entre este cântico de Isaías capítulo 5, este cântico sagrado, e a parábola de Nosso Senhor sobre os lavradores perversos, lá em Mateus capítulo 22, quando fala ali da história dos lavradores maus da vinha, a semelhança desses dois textos é tal que deve impressionar todo leitor. E parece não haver dúvida de que nosso Salvador tirou sua descrição da parábola desse texto de Isaías. Porque lá ele fala que a vinha foi arrendada a uns lavradores maus. E quando chegou o tempo de colher os frutos, o dono da vinha enviou os seus servos, e esses servos eram mortos pelos trabalhadores. E aí é dito que por fim ele enviou seu próprio filho, dizendo: este é meu filho, quem sabe a ele respeitarão. Então você vê Jesus falando da vinha, e você vê que ele está usando como pano de fundo esse texto de Isaías. A vinha do capítulo de Mateus é a vinha de Isaías 5. Certo? Então aqui diz assim: parece não haver dúvida que nosso Salvador tirou sua descrição da parábola desse texto de Isaías, pela qual ele se identificou como o amado, a quem a vinha pertencia, sendo ele o herdeiro. E este título do Salvador, o amado, foi lhe dado 2 vezes do céu, uma em Mateus 3, versículo 17, e a outra em Mateus 17, versículo 5. Neste capítulo, Cristo é representado como realizando aqueles bons ofícios para a vinha, os quais na parábola são atribuídos ao chefe de família, ou seja, ao dono da vinha, que é o pai. Lá no capítulo 17 você tem o pai como dono da vinha, enviando seus servos, e por fim o seu filho único, a quem os lavradores, que representam as autoridades judaicas, matam. Aqui, no capítulo de Isaías, você vê o próprio amado, né, que é, de acordo com o Evangelho de Mateus, a pessoa do Senhor Jesus, sendo quem faz tudo pela vinha. Aí você fala: tem uma diferença, porque em Mateus é o pai que edifica a vinha, envia os servos e por fim envia o filho. Mas em Isaías, parece que é o filho que faz tudo. É o próprio amado que faz a vinha, que edifica a vinha, que a cerca, que a protege. Então não tem uma diferença? Não tem diferença. Acontece o seguinte: as 3 pessoas da Trindade fazem tudo juntas. O que o Pai faz, o Filho participa. O que o Filho faz, o Espírito Santo e o Pai participam. O que o Espírito Santo faz, ele não faz separado do Pai e do Filho. É impossível, essencialmente, separar a Trindade. Quando o Pai está fazendo algo, o Filho e o Espírito estão juntos. Quando o Filho está fazendo algo, é o Pai e o Espírito que está fazendo junto com o Filho. E quando o Espírito Santo faz, o Pai e o Filho fazem junto com o Espírito Santo. Então, você pode dizer claramente, como Jesus falou na parábola de Mateus, que um dono de uma vinha arrendou uma vinha a uns lavradores. Enviou seus servos, que representam os profetas, para colher os frutos. E como eles não respeitaram os profetas, as autoridades do povo de Israel não respeitam os profetas, enviou por fim o filho. Então, lá em Mateus, parece que é o pai que fez tudo pela vinha e depois enviou o filho. No capítulo de Isaías,
que é maravilhoso, é que parece que é o amado, que é o próprio filho, que está fazendo tudo. Então aí, é o pai ou é o filho que está edificando a vinha? É os dois. Porque quando o pai está fazendo, o filho está fazendo junto. Lembra que o Senhor Jesus falou assim, o filho nada pode fazer por si mesmo, senão aquilo que vir fazer também o pai. O pai que permanece em mim faz as suas obras. E ele diz também no capítulo de João, eu e o pai somos um. Então o que o pai faz, o filho faz. No capítulo 10 ele diz que as ovelhas estão na mão dele e na mão do pai. Ué, mas está na sua mão ou na mão do pai? E aí ele diz, e eu e o pai somos um. Ah, agora está explicado. O que o filho faz, o pai faz no filho. O que o pai faz, o filho faz no pai. É assim que é o amor. E aqui nós voltamos de novo à mesma tônica. A Trindade não faz nada separado. Porque na Trindade, o amor é o próprio meio da existência. Deus é amor porque Deus é Trindade. Se o Pai não tivesse o Filho e o Espírito, ele não saberia o que amar porque ele seria sozinho. E sozinho, você não tem a quem doar, e a quem se dar, e a quem se abrir, e com quem se relacionar. Então não é possível que haja amor. Mas porque Deus é Trindade, o Pai sempre amou o Filho. O Filho sempre retribuiu o amor ao Pai. E o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. O Pai é o amante que ama. O Filho é o amado que também ama. E o Espírito Santo é o amor que flui entre o Pai e o Filho. E na Trindade, tudo que o Pai faz é para o Filho. O prazer do Pai é engrandecer o Filho. E qual é o prazer do Filho? Quando você lê o final da epístola, o capítulo 15 da primeira epístola de Coríntios, você vê falar que quando o Senhor Jesus houver reinado e destruído todo o poder que se opõe a Deus, Ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Todo o prazer do Filho é satisfazer o Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo até mesmo se oculta. Tudo que ele quer é engrandecer o Filho para que o Pai esteja feliz. Então na Trindade o amor é tão vivo, tão real, que você não sabe quem quer agradar mais quem. Parece que é o pai que quer agradar o filho, mas aí o filho quer agradar o pai. E aí parece que o pai quer devolver isso para o filho, mas aí o pai por meio do Espírito Santo honra o filho por meio do Espírito Santo ama o pai e honra o pai. E o Espírito Santo mesmo engrandece o filho, para que por meio do filho o pai receba toda a glória. Isso é amor. E é por causa do amor que eles nada fazem separados. E é por isso que no capítulo de Isaías, o amado, que é o filho, porque Mateus 17, 6, no 17, 6, 5 e Mateus 3, 17 mostra que o filho é o amado. E no capítulo 5, 10 está falando que é o amado que fez todas as coisas na vinha. Mas lá em Mateus diz que foi o pai que fez para o filho, sendo o filho o herdeiro. Mas foi o pai ou foi o filho? Foi o pai com o filho. Foi o filho com o pai. Irmãos, isso é amor. E esse amor é a expressão da Trindade. E esse amor é que torna possível que haja o homem criado para, como um homem coletivo, expressar a vontade de Deus. E até mesmo o seu povo é comparado a uma vinha onde os ramos estão interligados no tronco. Mútua dependência e mútua participação um no outro. Para que como o filho é no pai e o pai é no filho, pelo Espírito nós sejamos juntos nele. Nas três pessoas do único Deus. Eles fazem tudo junto e eles querem que nós sejamos neles também um. Então tudo nessa história fala de amor. O pai faz com o filho faz com o pai. Portanto, em Isaías é o amado que está fazendo, o filho. Mas, de acordo com Mateus, é o pai que faz para ter um fruto para o filho e, por fim, envia o filho. Mas
o que fica claro através de tudo isso é que eles estão fazendo juntos, porque fazem amor. E até o próprio povo sendo tratado como uma vinha é para que se fale de comunhão, de mutualidade, de participação, de dependência e intimidade. Porque o galho nada pode fazer separado do tronco, e o tronco não quer e não pode fazer sem o galho, sem o ramo. Assim o Senhor então compara o seu povo. Esse era o plano de Deus para o povo de Judá, mas eles não entenderam isso. Né? Então o irmão Gouveia diz que Cristo, o amado, fazendo tudo aqui, e lá em Mateus, ser o pai que está fazendo e depois enviando o filho, não é problema. É porque na Trindade eles fazem todas as coisas juntos, e a essência da Trindade é uma só. Perdão. Ele continua falando. Aqui diz assim: pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá a sua planta amada, de acordo com Isaías 5, verso 7, na versão Septuaginta. Ele designou para eles uma terra, a glória de todas as terras, e os cercou com montanhas, desertos e o mar. De acordo com Jerônimo, um daqueles pais da igreja, o tradutor da Vulgata, e Eusébio de Cesareia, né, que é o Eusébio historiador da história da igreja também, um dos pais da igreja, eles interpretam que o lagar de vinho, né, esse lugar que foi feito como um lagar de vinho, como sendo uma referência ao templo e ao altar de Jerusalém, no qual o sangue dos sacrifícios foi derramado, sendo o verdadeiro suco da uva que escorria para o lagar do vinho. Então, Deus fez do seu povo uma vinha, e a vinha fala de mutualidade, de intimidade e de amor, porque os ramos estão ligados vitalmente no tronco, dependem do tronco, e o tronco se expressa nos ramos, e eles vivem, o tronco e os ramos vivem mútua dependência e mútua habitação. Isso fala de intimidade, intimidade fala de relacionamento, relacionamento fala de amor. E assim Deus queria que o seu povo expressasse o amor que ele, como o amado, tem por eles ao fazer deles uma vinha. E o que o Senhor queria? O Senhor queria que eles produzissem, como diz Isaías, eles produzissem uvas, porém eles produziram espinhos. Isaías 5, versículo 2, na Septuaginta. Né? Correspondente a isso, vimos o estado dos judeus na primeira vinda do Salvador, tanto pelos sagrados evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto através do que Joséfo nos deixou escrito. De fato, correspondendo a essa descrição de Isaías. Porque lembra, conforme nós vimos nos primeiros vídeos, que Isaías está falando do tempo dele, dos tempos do Senhor Jesus e do tempo final dos últimos 7 anos. É uma transposição profética. Então, o irmão Gouveia está aplicando aqui não só aos judeus dos dias de Isaías, que estavam nessa condição. Deus já havia tentado com as 12 tribos, 10 foram levados cativas, tentou só com Judá, também não teve jeito, e por fim enviou Isaías. Eles rejeitaram a mensagem de Isaías durante 50 anos, aproximadamente, mas também há uma transposição para os dias do próprio Senhor Jesus, que é o verdadeiro mensageiro da salvação de Deus, e que também foi rejeitado. E nos dias de Jesus nós vemos essa rejeição ser narrada pelos evangelistas e também pela história extra-bíblica escrita por Joséfo, que é um historiador judeu do primeiro século, mostrando quão maus eram os homens de Judá. Então essa descrição de eu esperava que eles fossem uma vinha, né, cuja videira tem esse perfil de ramos e tronco ligados, que eles por meio de mim produzissem os frutos que eu esperava, mas eles produziram apenas espinhos. E depois na parábola da vinha, nós vemos lá em Mateus que o Senhor falou que o reino seria tirado deles e dado a um outro povo, que agora é a igreja. Por isso que no capítulo 15 de João, Jesus já se compara à videira verdadeira, o pai ao agricultor e nós, cristãos, aos ramos. O que foi aplicado a Israel no Antigo Testamento agora é aplicado à igreja no Novo Testamento.
Mas o plano de Deus é sempre o mesmo. É sempre a mútua dependência, a intimidade e o amor. E por isso Cristo aqui é comparado ao amado. E por isso Deus está falando com linguagem poética para tocar o coração, porque é uma linguagem do amor. Deus fala em poesia para tocar o coração, porque ele está falando de amor. E o símbolo do amor é a mútua habitação e intimidade do tronco com os ramos na videira, na vinha. É por isso que a coisa é feita dessa forma aqui, porque é o que Deus esperava de Israel. Israel fracassou. Tanto as 10 tribos como o reino sul de Judá e Benjamim. E agora ele espera que nós, como cristãos, vivamos essa realidade. E já no capítulo 15 de João, ele se compara à videira da qual nós somos os ramos. E ele diz, permaneçam em mim, para que possais dar frutos. Então, vendo a profecia com relação a Judá, nós vemos que fracassou. Não por culpa de Deus, por culpa deles, porque Deus não foi culpado e nem é culpado. Deus dispensou todo o amor, Deus cuidou, Deus deu todo o carinho. Eles não souberam reconhecer. E por isso o Senhor pergunta, o que mais eu poderia fazer que já não tenha feito? Conforme o versículo 4. Por isso, daí em diante, ela seria entregue à desolação. Isso aconteceu parcialmente nos dias de Isaías, quando Nabucodonosor depois invadiu Jerusalém, mas aconteceu em muito maior medida nos dias do Senhor Jesus. Em muito maior medida, porque é uma profecia de transposição profética. Por um lado é o tempo de Isaías, mas por outro lado muito maior ainda nos dias de Jesus. No versículo 5 de Isaías 5, é dito pela Septuaginta, né? Tirarei a sua sebe. A sebe é aquela cerca que você faz em volta de uma plantação para proteger de animais, de que a planta seja pisada ou que seja invadida. Então Deus diz, tirarei a sua sebe. Isto é, de acordo com Jerônimo, um dos pais da igreja, o tradutor da Vulgata, o exegeta, ele dizia que tirar a sebe representa tirar a ajuda angélica, a proteção sobrenatural do povo de Judá. Jerônimo interpretava dessa forma muito provavelmente porque no texto de Jó, quando Satanás vai pedir permissão para tocar na vida de Jó, Satanás diz que Deus havia cercado Jó com uma sebe, que provavelmente se refere à proteção que Deus colocava em torno de Jó. E muito provavelmente uma proteção angélica para que as coisas hostis e malignas de Satanás não pudessem penetrar. Então Satanás, para tocar na vida de Jó, ele tem que pedir para que Deus tire a sebe. Então aqui fica uma interpretação de Jerônimo de que essa sebe seria a proteção que Deus tiraria de Judá, não mais guardando eles dos perigos e das ameaças que Satanás gostaria de ter permissão para colocar no meio deles. Mas isso ainda não é tudo, né? Não só tiraria a sebe, porque o texto afirma que sua parede deveria ser derrubada e ela mesma devastada, a própria terra de Judá e cidade de Jerusalém. E o que foi terrivelmente realizado não só por Nabucodonosor, dos dias de Isaías, mas muito mais ainda por Tito, o general romano, e seu exército no ano 70. Nenhum profeta ou mensageiro de Deus foi concedido a eles, né? E isso é o que Jerônimo interpreta no versículo 6 de Isaías 5, na versão Septuaginta, quando Deus fala, também darei ordens às nuvens para que não chovam sobre ela, ou seja, não virá nenhuma ajuda do céu, não virá nenhum regar de palavras de Deus. Jerônimo interpreta que essas chuvas são os profetas, que Deus não ia levantar mais no meio do povo de Israel. Isso aqui, se a interpretação de Jerônimo estiver certa, tem que se aplicar, né, quase que totalmente aos dias realmente do cerco romano. Do cerco romano, quando Tito invadiu Jerusalém, porque nos dias que Nabucodonosor invadiu ainda tinha profetas. Né? Tinha profetas na Terra Santa, como Jeremias e Baruque, e tinha profetas entre eles no cativeiro, como Daniel e Ezequiel. Agora, nos dias que eles rejeitaram o Senhor Jesus, o amado, pessoalmente, de fato não havia profeta nenhum. Eles perderam todo o apoio das nuvens do céu.
Mas eu ainda vou mais longe na interpretação e digo que essas nuvens aqui é a falta de chuva mesmo. Porque é interessante que desde que Cristo foi rejeitado, o clima na terra de Israel sempre foi minguando cada vez mais. Até nos dias de Paulo, é dito que havia uma grande fome vindo sobre toda a Judéia. Isso não é por acaso. Havia uma bênção de Deus no pacto da lei, que dizia que se eles guardassem as palavras do Senhor, se eles ouvissem o Senhor e obedecessem, chuvas viriam nos tempos certos. Mas se eles desobedecessem, um grande sinal da insatisfação do céu seria que as nuvens seriam trancadas e não choveria. Agora, eles haviam dito que o Senhor Jesus fosse morto e caísse o sangue dele sobre eles, a culpa do sangue. E em Números é dito que o sangue macula a terra e altera a terra onde ele é derramado de forma injusta. Se isso é verdade com o sangue de qualquer pecador que é morto de forma injusta, imagine matar o próprio Filho de Deus. E então, desde aquele período, a terra não recebeu chuvas como antes. E já nos dias de Paulo, né, no capítulo ali de Atos, do capítulo 10 em diante, 11, 10, 12, você vê uma grande fome sendo profetizada sobre a terra de Israel. Porque a grande multidão dos judeus ainda continuava na incredulidade. E haviam desobedecido a Deus e assassinado o seu Cristo. Então, essa profecia se cumpre em muito maior medida nos dias de Jesus, após a sua rejeição, quando as nuvens começaram a não chover sobre a terra de Israel. Então, pois quando o bendito Filho de Deus, o irmão Gouveia continua, entregou sua mensagem, ele esperava que eles produzissem o juízo, mas eles causaram a opressão dele mesmo e daqueles que acreditaram nele. Pois mesmo durante o tempo do seu próprio ministério, os fariseus haviam concordado que se alguém confessasse que ele era o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Ele também procurou justiça, mas eis um clamor, né, de acordo com versículo 7 na versão da Septuaginta. Sobre essa afirmação, Eusébio e Jerônimo observam que nossos pecados lançam um clamor contra nós a Deus, como foi dito acerca de Sodoma. Em Gênesis 18, 21, na versão corrigida fiel, né, na versão, na verdade, Almeida corrigida, diz assim: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Ou seja, os pecados são narrados diante de Deus. Não porque Deus não saiba, mas porque Deus, como um governante, colocando-se como Adonai, como aquele que governa e preside, ele envia hierarquias de anjos que inspecionam o comportamento humano. Se você quiser saber mais sobre isso, leia o livro O Governo dos Anjos sobre o Mundo e Sua Relação com a Igreja, que é um dos livros que publicamos aqui pela editora, né? E se não, nós estamos, se você não encontrar ele físico, pode adquirir em Kindle. Lá você vai ver que existe hierarquia celestial e que Deus se põe como um juiz que recebe relatórios. Não porque não saiba, eu estou dizendo, mas porque Deus, que fez e compôs todas as leis, ele mesmo as faz ser respeitadas, se colocando como Adonai, como o Senhor soberano, que recebe relatórios e inspeciona a culpa dos homens por meio da inspeção dos anjos, que narram a ele os acontecimentos da terra. Isso aparece na literatura apócrifa de Enoque, mas também aparece em Gênesis, quando Deus vai visitar Sodoma, manda que 2 anjos vão inspecionar Sodoma, dizendo a Abraão: eu verei se as coisas são realmente desta forma. Portanto, queridos irmãos, você acha que o endurecimento de Israel e de Judá com relação a todas as chances que Deus havia dado passou despercebido pela inspeção? Os anjos narram a Deus as coisas que fazemos, para que medidas sejam tomadas. E algumas medidas Deus permite que eles mesmos tomem, e outras Ele mesmo intervém no tribunal do Sinédrio Celestial. Está já estudado aqui na série, né, na série de vídeos que falamos sobre o governo dos anjos. Você pode assistir e conferir. Isso é muito sério. Existem coisas na nossa vida que não avançam espiritualmente porque nós temos recebido a palavra e rejeitado a palavra, recebido a palavra e rejeitado a palavra. E desobedecemos e continuamos em pecados, então caímos debaixo
de um primeiro nível de quarentena celestial. Se perseveramos na maldade ou na desobediência, um outro nível de julgamento é dado, até que por fim o próprio Altíssimo possa intervir. No caso de Israel, Deus tentou de todos os meios com essa vinha que deveria produzir frutos, porque ele não é culpado pelo mal que ela dá como fruto. Ele, como amado, deu todas as coisas. Cuidou, enviou profetas ao meio deles, regou, cercou, protegeu. Quantas proteções não são evidenciadas do Senhor sobre o seu povo? Desde que os tirou do Egito com mão forte. Em que o povo de Deus poderia reclamar de que Deus não cuidou deles? Mas por mais que o Senhor cuidasse e demonstrasse amor como o amado que ama, tudo que ele recebeu deles foi espinho. E enquanto esses espinhos eram dados, os anjos diziam: Senhor, tu não farás nada? Tu não farás nada? Por isso que no próprio texto de Isaías é dito que ele esperava justiça, mas eis um clamor. Quem estava clamando? Os anjos. Porque muitas vezes nós esquecemos que a nossa vida é observada por eles e que eles não só estão aqui para nos inspecionar, mas para perceber mais da beleza de Deus. Se nós obedecemos a Deus, o caráter de Deus se forma em nós e eles aprendem a sabedoria celestial, como diz Efésios. Mas se nós desobedecemos, eles vão conhecer os ângulos da justiça de Deus ao Deus nos tratar. Isso é muito sério, queridos irmãos. Então o Senhor esperava justiça e eis um clamor. Então Eusébio e Jerônimo, isso não é uma interpretação nossa, é só do Pember, do Gouveia, nesses livros do Governo dos Anjos, mas os próprios irmãos Eusébio e Jerônimo, lá no 4º século, já falavam que nosso pecado recebe um clamor diante de Deus. Que nós possamos aprender e temer e não brincar com o pecado. Também o próprio Jerônimo e Eusébio narram que isso é visto também no caso de Caim, quando ele mata Abel, e Deus diz a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim. Aquele sangue derramado fazia com que um clamor fosse levantado. Então, a seguir nos versículos 8 a 10 de Isaías 5, são pronunciadas as maldições de Deus contra os avarentos. E a desolação das casas agradáveis, do versículo 9, a diminuição da produção da terra, e tudo que aqui é narrado foram literalmente cumpridos para os judeus dos tempos dos apóstolos, não apenas pelas fomes que ocorreram, uma delas até mesmo narrada no livro de Atos, conforme a gente viu, mas também pela devastação da Judéia, primeiro por meio de Tito e depois por meio do imperador Adriano. A primeira desgraça é dirigida contra o voluptuoso e o bêbado, e é considerada seu crime pesado que ele se esqueça de seu Deus em meio às suas muitas recompensas. Mas seu fim será de acordo com as palavras do salmista, quando no Salmo 9, versículo 17, na tradução brasileira está dito: os ímpios, os iníquos hão de voltar para o Sheol. Todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17, tradução brasileira. Depois no versículo 13 tem mais uma ameaça. A ameaça do cativeiro que se segue, né, foi ao pé da letra cumprida. No versículo 13 de Isaías. Por quê? Porque eles não conheceram ao Senhor, conforme aparece na tradução da Septuaginta no versículo 13. Eles o contemplaram entre eles com aquele que tinha a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas porque eles não o conheceram, antes o rejeitaram e crucificaram, portanto eles não apenas foram levados ao cativeiro, mas foram atingidos pela fome e sede durante o terrível cerco de Jerusalém. E bem pode ser dito de que as palavras, por isso o Sheol alarga a sua garganta e abre a boca desmensuravelmente, conforme a tradução brasileira, a tradução da Septuaginta diz assim, né? Vamos pegar aqui para ler o versículo 14. É dito que por causa dessa rejeição deles ao Messias, né, e o fato de terem rejeitado e matado a ele, o versículo 14 fala: e o Hades alargou a sua alma,
O Hades alargou a alma dele e abriu a boca dele sem cessar, e descerão os gloriosos e os grandes, e os ricos e os pestilentos dela. Ou seja, é dito aqui, e a tradução da Septuaginta coloca uma coisa muito interessante, porque a tradução brasileira diz que o Sheol abriu a sua boca de forma desmensurável, de forma a não dizer que tamanho que foi essa abertura, de tão grande que foi, não sendo capaz de se mensurar o tamanho da abertura. Mas a Septuaginta fala o Hades, que é o equivalente grego de Sheol. Né? Como é que fala aqui? Deixa eu ver de novo. E o Hades alargou a alma dele. Ou seja, Deus atribui alma ao Hades. Por que isso? A palavra alma equivale ao desejo, às emoções. O que Deus está querendo dizer aqui é que o pecado da rejeição do povo de Judá ao Senhor Jesus e o fato de terem matado a ele foi algo tão grave que é como se o próprio Hades agora desejasse poder vingar a Deus. Por isso Deus atribui na versão Septuaginta, não é dito como na tradução brasileira que o Sheol, que é o Hades, simplesmente abriu de forma grande a sua boca para recebê-los e tragá-los. É dito que o Hades passou a ter desejo de fazer isso. Por isso é dito que o Hades alargou a alma dele e abriu a boca dele sem cessar. É como se o crime fosse algo tão sério, essa culpa sobre eles fosse algo tão severo, que o próprio Hades desejava agora, com Deus incorporando ao Hades alma. O Hades passou a desejar tragá-los, devido a um nível de culpa que estava sobre eles. Que coisa séria. Que coisa séria. E aí você fala, mas onde essa profecia se cumpriu nos dias de Jesus? Ou nos dias pós o Senhor Jesus, né, no primeiro século? Porque as profecias que nós estamos vendo aqui, nem de longe se cumpriram só nos dias de Nabucodonosor. Estão se aplicando principalmente à rejeição de Cristo como o amado. Ele é o amado que cuidou de Jerusalém, que edificou Jerusalém como uma vinha e foi rejeitado por eles. E aí todas as desgraças começaram a ocorrer. Mas aonde que foi que o Hades tragou tantas almas desse jeito e ficou desejoso de fazer a vingança de Deus? Quando foi que isso se cumpriu? O irmão Gouveia diz que provavelmente isso se refere à vasta multidão de judeus que pereceu na luta contra os romanos, a partir do ano 70 depois de Cristo. De acordo com o número exato dado por Joséfo, esse número dos que morreram naquele dia foi de 1.100.000 judeus. Foi tanta gente morta, meus queridos irmãos, que segundo Joséfo, o cheiro de putrefação podia ser sentido a quilômetros de distância. De tantos corpos mortos dentro da cidade. Jerusalém foi enchida de sal, porque não se aguentava o fedor da decomposição. 1.100.000 judeus morreram, ceifados. E assim é como se fosse a vingança do Sheol. O próprio Sheol, o próprio Hades, na Septuaginta fala, alargou sua alma, deu plena vazão ao desejo de vingar o Messias morto injustamente. Que coisa impressionante. E lembra que em Lucas capítulo 21, Jesus fala que quando a cidade estiver cercada pelos exércitos romanos, isso está se referindo à profecia do ano 70, não era para os discípulos acharem que Deus ia proteger a cidade, porque na verdade o povo ia cair a fio de espada para que se cumprisse tudo que os profetas disseram, porque eram dias de vingança. Vingança não está querendo dizer que Deus fica enfurecido e perde a cabeça, querendo fazer uma punição vingativa. Não, vingança em Deus é a justa retribuição pelo pecado cometido. Porque grande foi o pecado de rejeitarem o Messias e perseguirem seus apóstolos, como fizeram com Paulo e os demais, de cidade em cidade. Tudo isso se cumpriu, amados irmãos. E ainda resta uma parte dessa vingança para os últimos 7 anos dessa era. Porque a nação continua endurecida, continua pecando contra o Senhor. O povo de Judá, os judeus. Que tragédia que a vinha de Deus tenha dado tantos espinhos. Ele a amou e a cuidou. Mas eles continuam cegos, rejeitando o amor. De fato, quando você vê a longa história de Israel, você pode dizer, o amor não foi amado.
E por isso o próprio Sheol, o próprio Hades é visto concebendo como que tendo alma, o desejo de tragar essas almas desses homens que pecaram contra o Messias. E o irmão Gouveia diz, grande parte disso se cumpriu quando 1.100.000 judeus, de acordo com Joséfo, morreram na invasão de Tito no ano 70. E algo mais ainda vai acontecer nos dias do anticristo. Eles ainda sofrerão bastante os dias da aflição de Jacó. O versículo 17 provavelmente está corrompido, né? Na tradução comum, Isaías 5,17, que diz... a gente leu, né, a tradução na Septuaginta. Então o irmão Gouveia disse que a tradução inglesa estava corrompida. E ele continua assim, não a Septuaginta, mas a tradução que segue a vertente massorética, que foi a inglesa que ele usou, estava corrompido. A Septuaginta, no 17, fala mais ou menos como o irmão Gouveia coloca, do jeito que ele colocou, praticamente igual, o que mostra de novo o acerto da Septuaginta. E pastarão como touros os despojados, e os descampados dos desalojados, os cordeiros se alimentarão. Né? A desgraça denunciada a seguir recai sobre o libertino, que ridiculariza as ameaças da volta de Cristo. Quando ele diz, apresse-se Deus, avie-se a sua obra para que a vejamos, chegue-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Precisamente paralela a isso está a profecia de Judas. Né? No versículo 19, na tradução brasileira, foi a que eu li aqui, é dito que quando, depois de haverem rejeitado o Messias, depois de haverem matado a ele, e de o próprio Hades que deseja tragá-los, a história de Israel ia piorar tanto, que esses homens maus de Judá, esses lavradores maus da vinha, iam dizer que Deus apresse a sua obra, que Deus faça vir logo o que ele tem falado contra nós, para que nós vejamos se é verdade mesmo. Ou seja, eles ainda blasfemam contra o anúncio da vinda de Cristo. E isso nos faz lembrar o que Judas disse. Que nos últimos dias, né, Judas falou, haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências ímpias. E assim também o afirma Pedro, dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores com zombarias, andando segundo as suas cobiças e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece como desde o princípio da criação. Então, Isaías, no capítulo 5, versículo 19, mostrando que esses que pecaram contra o Messias, no fim iriam desacreditar a sua vinda, é o cumprimento do que Pedro e Judas falaram que vai acontecer no fim dos tempos. O que mostra que essa profecia de Isaías 5 não é só algo que aconteceu nos dias de Jesus, mas tem uma parte dela que ficou para ser cumprida plenamente nos últimos 7 anos dessa era, onde a maioria de Israel vai adorar o anticristo e vão não acreditar na vinda de Cristo. Pelo contrário, irão se unir ao anticristo e blasfemar contra Cristo. Aqueles que se esforçam para acabar com as distinções entre o certo e o errado, recebem também, nesse texto de Isaías, a maldição do profeta. Né? Quando Jerônimo e Eusébio, novamente, leram esse texto, eles o aplicaram aos judeus e observaram que esses que chamaram o bem de mal e o mal de bem, fizeram-no quando atribuíram os milagres de Cristo na sua primeira vinda a Beelzebu. Ou seja, Jerônimo e Eusébio diziam que esses que chamam o bem de mal e o mal de bem aqui no texto de Isaías 5, era uma profecia que se referia aos fariseus que pecaram contra o Espírito Santo ao atribuir as obras de Cristo ao diabo. Mas, né, o nosso irmão Gouveia diz assim, mas a passagem parece ter um escopo mais amplo. Ou seja, é verdade que nos dias de Cristo isso se cumpriu, mas lembra que Isaías está profetizando em transposição. Existe um último grau de maldade ainda para os últimos 7 anos dessa era. Mas a passagem parece ter um escopo mais amplo a ser nivelado como as formas do mal que surgirão especialmente no fim dessa era, quando não só Israel, mas todos os homens adorarão o próprio anticristo e Satanás. E vão relativizar o bem, chamando o bem de um lado, de um ângulo do mal, e o mal só de uma outra cara do bem.
Não está parecendo com o tempo que nós estamos vivendo? Onde cada um pode ter a sua verdade, a sua versão do que é bom e do que é mal? Esse satanismo disfarçado, porque segundo Crowley, satanismo é faça o que tu queres e serás o todo. Crowley, o maior satanista do século XIX e XX, dizia que satanismo em essência é faça o que tu queres. Você tem direito de fazer o que você quiser. Porque o mal é só um outro lado do bem. E o bem é só um outro lado do mal. Tudo é relativo. Esse relativismo moral que introduz o satanismo disfarçado vai crescer até se tornar a própria expressão da filosofia do anticristo. E aí não só Israel vai pecar atribuindo as coisas de Cristo a Satanás, mas o mundo todo vai adorar o anticristo e Satanás. E vão ficar contra o que é justo e correto. Nós já estamos vivendo a natureza dessas coisas. O mistério da iniquidade já opera, só não foi afastado aquele que ainda agora o detém. Mas nós estamos chegando nisso, irmãos. Por isso se cumpriu parcialmente nos dias de Jesus, mas lembra que é uma profecia em transposição, ainda resta uma porção dela para o fim desses tempos. E quando você vê esse espírito relativista no nosso tempo, não se engane, nós já estamos adentrando no tempo que vai ser a pré-sala do governo do homem do pecado, que vai deitar por terra toda a verdade, o sem lei, o iníquo. Que Deus nos ajude a vivermos nos tempos que estamos adentrando, sendo fiéis ao Senhor, porque não vai ser fácil, irmãos. E essa profecia de Isaías tem esse escopo, tem esse alvo do tempo do fim. O profeta então repreende sucessivamente o orgulho, a embriaguez e o abuso de poder nos versículos 20 a 22 de Isaías 5. O orgulho e a cobiça são duas características que o apóstolo esboça como sendo as características dos últimos tempos, em 2 Timóteo 3:2. O que indica que a profecia, de novo, não está falando só dos dias de Jesus, mas agora dos tempos do fim. Algumas coisas aconteceram nos dias de Jesus, mas outras ficaram para acontecer nos últimos tempos. Nos últimos períodos do tempo do fim, nos 7 anos finais dessa era. E por que ele fala contra a embriaguez? Que a embriaguez também será uma característica dos últimos dias, está implícita na advertência do Salvador de que o coração de seus discípulos naquele período não deveria ser sobrecarregado com glutonarias e embriaguez. Lucas capítulo 21, versículo 34. E sua ameaça contra seu servo que comerá e beberá com os ébrios. Em Mateus capítulo 24. Por que o Senhor Jesus menciona glutonaria e embriaguez como sendo coisas que vão estar em alta no tempo da sua vinda? Porque os homens estão ficando cada vez mais desenfreados. Primeiro começam relativizando o bem e o mal para poderem fazer o que quiser. E por fim para poderem fazer o que querem, sem terem nem mesmo consciência que os culpa enquanto fazem, se embriagam e se intoxicam para que possam fazer simplesmente se rendendo ao hedonismo, ao prazer desenfreado e não poderem nem mesmo se culparem ou serem culpados por estarem todos fora de si. Esse é o período em que vivemos, aonde o prazer pelo prazer é o que vale. E para terem prazer e para terem liberdade de fazer o que querem sem se sentirem culpados, eles vão até as últimas consequências. A máxima é: você quer, você pode. Faça. E aí relativizam o bem e o mal, dizendo que não existe certo e errado, cada um tem o seu lado da verdade, e depois, se cada um tem o seu lado da verdade, eu posso fazer o que eu quero e posso fazer o que eu quero, só que como não consigo enganar minha própria consciência que se levanta contra o que eu estou fazendo, vamos dar um jeito de abafar ela. Vamos ficar inconsciente enquanto fazemos isso. Vamos beber, embriagar-nos. Vamos comer de forma desenfreada, beber de forma desenfreada. E prazer pelo prazer. É o hedonismo.
É o epicurismo novamente em alta, com seu hedonismo desenfreado. Esse é o tempo em que vivemos: glamour, luxúria, comer por prazer, beber simplesmente por prazer e não atentar-se para as causas que realmente importam na nossa existência e que glorificam a Deus. Esse é o tipo de tempo em que vivemos. E é esse tipo de tempo, de cultura e de espírito que vai ser o tempo de cultura e espírito que vai trazer o anticristo no nosso tempo. Cuidemos, irmãos. Se a Bíblia fala que isso vai estar acontecendo, fiquemos atentos e vigiemos para não sermos pegos nessa rede. Tem muitos cristãos que, em nome de não tem problema beber, não tem problema, a Bíblia não proíbe, e aí vão entregando e vão dando corda. Daqui a pouco estão todos dentro de vícios, descontrolados, os lares e famílias arruinados. Tudo que tira o seu controle próprio, seu autodomínio, seu domínio próprio, não é do Espírito Santo. Um fruto do Espírito é domínio próprio. Eu não estou dizendo aqui que cristão não possa ou pode beber. Cada um tem que ter a sua consciência diante de Deus. A Bíblia, de fato, não proíbe beber, proíbe se embriagar. Mas que nós possamos fugir de toda aparência do mal se qualquer uma dessas coisas nos tiram fácil o domínio próprio. Se você sabe que você beber ou comer ou qualquer coisa que tira o seu próprio domínio, não é pelo Espírito que você está vivendo, irmão. Cada um tem que ir diante de Deus e saber. Mas que uma das características do tempo do fim é a embriaguez, é o comer e beber de forma luxuriosa, de forma a se entregar ao hedonismo e ao prazer por prazer, ao descontrole. Que isso é uma característica do tempo do fim, do espírito do anticristo? É. E nós já estamos vivendo isso, como pré-sala da manifestação do anticristo. Primeiro vem relativização do bem e o mal. Chamam o mal de bem e o bem de mal. Depois, eu quero fazer o que eu quero, porque nem existe mal mesmo. Né? Mas aí a consciência ainda está falando, então vamos abafar ela, nos intoxicando, nos embriagando e nos entregando ao prazer desenfreado até cauterizá-la. Ai desses, diz o Senhor. A desgraça ameaçada contra aqueles que tiram a justiça do justo, em Isaías 5:23, já foi realizada no julgamento injusto do nosso abençoado Senhor e as falsas testemunhas apresentadas contra ele. E os cadáveres das pessoas que a condenaram tornaram-se de fato como esterco no meio das ruas. De acordo com o versículo 25, essa profecia, Gouveia diz aqui também, já se cumpriu. A ameaça de nações vindas de longe são parcialmente cumpridas no avanço na força destruidora romana contra Jerusalém no primeiro século. Mas se tomarmos as expressões em toda a sua força, em tudo que é descrito aqui, em Isaías 5, nós poderemos dizer que elas só serão plenamente cumpridas se aplicarmos a seres sobrenaturais, pois esses são os únicos que, de acordo com o versículo 27 de Isaías 5, na versão da Septuaginta, não ficarão cansados, nem cochilarão, nem dormirão. O versículo 27, na Septuaginta, diz assim: não sentirão fome, nem se cansarão, esses que Deus vai enviar para destruir a cidade de Jerusalém, para castigar o povo judeu na sua dureza, e castigar também o mundo pelo pecado da embriaguez, da perda do domínio próprio, de quererem se entregar para viverem como animais, e a relativização do bem e do mal. Esses vão receber o castigo, porque Deus vai arvorar, Deus vai dar um sinal para que venham forças tais para castigá-los, forças que nem se cansarão, um tipo de exército que não vai nem se cansar, diz o versículo 27, nem dormitarão, nem dormirão, nem despertarão, nem desapertarão os cintos de suas cinturas, nem as correias de suas sandálias se quebrarão. São afiadas as suas flechas, dobrados estão os seus arcos, os cascos de seus cavalos são como pedra sólida. Ora, para um exército não se cansar, ele não pode ser natural. E é isso que o irmão Gouveia está falando aqui. Que tipo de exército sobrenatural nós vemos vir sobre o mundo no tempo do fim? Os exércitos dos escorpiões do abismo, que são cavalos com rosto de mulher e cabelo, né? Aliás, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, e corpo como de gafanhotos, mas são cavalos grandes e com
aqueles ferrões do escorpião. Tem gente que fala assim, não, isso aí é alegoria. Irmãos, o que a Bíblia na profecia não trata como alegoria, eu e você não temos direito de alegorizar. Quando a Bíblia quer falar em simbologia ou alegoria, ela diz que ela está fazendo isso. E Apocalipse não está dito no capítulo 9 que é isso. O capítulo 9 deve ser interpretado como algo literal. João está falando que o poço do abismo foi aberto e do abismo subiram gafanhotos. E não gafanhotinhos, não. Exércitos como cavalos. Depois você tem aqueles 200 milhões de cavaleiros que vêm do Oriente. Com rosto de leão. Com caudas de serpente. Para matar a terça parte dos homens da terra. Você acha que isso é brincadeira? Isaías está profetizando que aqueles que se entregam, primeiro entre os judeus, depois ele estende isso a todos os homens, ao relativismo moral, a perda do controle próprio, a bestialização da humanidade, receberão como castigo de Deus a vinda desses exércitos. E isso é narrado como se cumprindo em Apocalipse 9, versículo 14 a 21. Aquilo não é helicóptero, como alguns tentam falar, não. Tá? Aquilo é literal. É uma pena que o nosso mundo moderno, inclusive de pregadores, diz que é tudo, não, isso aqui é alegórico, porque não existe uma coisa dessa. Quem é você para dizer que a profecia não existe, que não vai se cumprir? Acaso você já, como vou falar igual Deus falou para Jó, que você já desceu aos mananciais do Sheol e do Hades e já viu todas as criaturas que estão guardadas lá para o dia da ira? Não, nem você e nem eu vimos. Então tratemos de respeitar a palavra de Deus como palavra de Deus, ao invés de tentar pervertê-la ou torcê-la por não acreditar no que ela diz de forma literal. Se você não sabe, os acadianos e os sumérios diziam que no tempo deles o mundo era periodicamente visitado por esses tipos de criaturas. E no mundo pré-diluviano há registros dos antigos deixados em tábuas de argila, de pedra, e no que tem sido encontrado de que essas criaturas caminharam na terra. E que foram trancafiadas nos abismos, esperando a hora de serem libertas. Muita coisa vai surpreender crentes céticos, se é que pode ser chamado de crente cético. Eu não sei como é que existe crente cético, mas tem crente que crê que Jesus ressuscitou e vai voltar nas nuvens, mas não crê que essas criaturas existem no abismo. Quem viver e aqui estiver, verá. E não será fácil o juízo que cairá sobre o mundo naquele tempo. Que o Senhor nos guarde, que nós temamos a sua palavra e que possamos ser arrebatados antes da hora dessa aflição, que há de vir sobre o mundo inteiro, para punir aqueles que não amaram o amor. Porque, queria dizer como última questão aqui, o mais impressionante de tudo é que apesar de tudo isso estar acontecendo, quando você vê o texto final de Apocalipse, quando profetiza sobre essas aflições, é dito que mesmo assim os homens não se arrependeram. Sabe o que o amado, o amor, estava buscando com tudo isso? Arrependimento. É como se Deus dissesse aos homens, vocês não querem se arrepender? Vocês querem de fato o diabo e o inferno? Eu vou permitir que vocês experimentem um pouquinho do que é o inferno e o diabo e os demônios, para que vocês não passem a eternidade com eles. É amor de Deus permitir que os homens sejam afligidos para que possam se arrepender. Que Deus provoque arrependimento no nosso coração, porque essas coisas que estão aqui não são invenção, não é hipérbole não, é profecia literal. O mundo será castigado por relativizar o bem e o mal, por seguir o anticristo, por se entregar à bestialização descontrolada de um hedonismo que te faz perder a consciência até ser usado por demônios e espíritos caídos. Essa é a descrição do tempo do fim em Isaías capítulo 5. E esse é o castigo com que o amor castigará a humanidade por amor, por buscar arrependimento, para que voltem os homens, tanto de Israel como das nações, a serem uma planta que produz frutos dignos de Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. O irmão Govenda diz que mais sobre esse tipo de criaturas e esse tipo de juízo será dito em outras porções do livro de Isaías que estaremos estudando mais para frente. Tá bom? Que Deus possa fazer o nosso coração temer a sua palavra e nos guardar sendo uma boa vinha que produz o fruto que vem como consequência de permanecermos unidos ao nosso Senhor, a videira verdadeira. Que Ele em nós ache o fruto que não achou nos judeus e nem tem achado entre as nações, para que nós possamos ser aprovados diante dele.
Amém? Vou parar por aqui o vídeo, continuamos do capítulo 6 no próximo vídeo, e logo em seguida a esse vídeo vem aqui o vídeo do nosso irmão Anderson Fonseca, Anderson Friend, falando um pouco mais sobre essa belíssima obra extraordinária da tradução da Septuaginta para o português. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Mais uma vez voltando aqui para falarmos um pouquinho de review, um pouquinho sobre texto, um pouquinho sobre Bíblia, livros e tudo mais. A intenção desse vídeo aqui ela é uma abordagem bem sucinta, tá? Nós vamos falar de texto. Eu estou aqui, vocês podem ver, com o Antigo Testamento. Quando eu falo de texto, estou falando do texto da Bíblia. Eu vou estar mostrando aqui, falando um pouquinho sobre os profetas posteriores. E esse texto aqui do Antigo Testamento é o texto massorético, como vocês podem ver aí na tela, com mais detalhes, inclusive com um texto de Isaías 3:10. Como você pode perceber, isso aqui é um texto interlinear, né? Essa obra aqui é do senhor Edson Faria, que fez praticamente todo esse trabalho de colocar nas linhas de baixo o texto em português daquilo que está no texto massorético. Essa é uma passagem bíblica. Inclusive, o nosso friend Dani fez um vídeo extraordinário falando sobre o amarrar, ou matar, ou destruir o justo. Por favor, acesse na descrição aqui o vídeo dele. Vale muito a pena vocês verem esse vídeo. E ali a gente vê um problema, né, do texto massorético com a Septuaginta. E hoje, especificamente, eu quero falar da Septuaginta. Tá? Mostrei aqui o texto hebraico. E aqui nós estamos com o texto da Septuaginta. O que é interessante nessa Bíblia maravilhosa é esse camarada aqui, o Sr. Frederico Lourenço. My friends, essa aqui é uma obra maravilhosa, porque a gente estávamos órfãos de uma Septuaginta, porque não tem uma Septuaginta em língua portuguesa. Tem em língua inglesa, você tem até interlinear lá fora, mas em língua portuguesa nós não tínhamos. E graças a Deus, esse trabalho hercúleo, né, esse trabalho tão precioso e ao mesmo tempo tão pesado, para uma pessoa só, né, um tradutor só, o senhor Frederico Lourenço, e hoje nós temos a Septuaginta nas nossas mãos. Mas permita eu falar dessa obra aqui, tá? Assim como o que eu mostrei aqui para vocês, dos profetas, aqui na verdade são 2 tomos, esse volume aqui dos profetas, são 2 tomos, os profetas anteriores e posteriores. Eu estou aqui com os posteriores, que começa com Isaías e termina em Zacarias, do texto massorético. E aqui nós temos a Septuaginta, vocês vão ver aí melhor na tela, os livros proféticos. Isaías e termina em Daniel. Vocês podem ver que é uma obra, né, um calhamaço bem grande, pesado, robusto, né, uma obra de luxo, eu diria, e o preço dela está bem abaixo do que é um material desse aqui. Tá? Você vai encontrar esse livro aqui na Amazon na faixa de 100, 110, 120 reais, e no Mercado Livre você pode achar até por menos de 80, sem considerar o frete. Deixa eu falar um pouquinho desse homem, do Frederico Lourenço. É impressionante o trabalho que ele vem fazendo. É importante a gente frisar que nessa obra, essa tradução ela é puramente técnica. Por que eu quero dizer puramente técnica? Porque nós temos que enfatizar isso. Ele, embora ele creia em Deus, ele não professa uma corrente teológica. Tá? Ele não tem ali um envolvimento cristianizado com alguma teologia ou com alguma profissão de fé cristã. Só que, pesquisando um pouco sobre esse autor, porque, né, depois de eu ter recebido a sugestão do material, inclusive pelo querido amigo e irmão Daniel, friend Dani, o escriba do reino, eu fui procurar saber mais sobre o autor. Além de ser um erudito, que é um erudito de profissão, eu queria saber o que ele pensa de Deus, o que ele pensa da Bíblia, e descobri que é um homem fascinado por leitura, né? Inclusive, ele diz que talvez 2 ou 3 pessoas são mais importantes que os livros para ele. Provavelmente ele deve estar falando da esposa e da filha. Embora ele não seja ateu, mas também não é cristão do ponto de vista religioso. Ele é um cara que crê em Deus. Mas o que mais me impressionou, procurando saber um pouco da história do Sr. Frederico Lourenço, é a sua paixão pela Bíblia. Ele define a Bíblia como o livro mais sucinto
capaz de explicar as coisas mais difíceis. Na verdade, ele quer dizer assim, em suma, né, ele resume a Bíblia como o livro que conseguiu sintetizar as grandes verdades, as grandes histórias e verdades do homem e conseguir passar isso de uma forma muito sintetizada num único volume, num único livro, e você conseguir expressar toda a essência da vida, da filosofia, da fé, num único volume. E não é de se estranhar essa definição dele, né? Porque quando a gente começa a ver a Bíblia, né? Quando você lê, por exemplo, Gênesis 1, você vê do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2, pode haver uma lacuna incalculável de tempo. E a Bíblia resumiu em um versículo. Se a gente vê também no Evangelho de João, quando ele diz que se fosse catalogar todas as coisas que o Senhor Jesus fez, nem mesmo as bibliotecas, todas as bibliotecas do mundo e os livros poderiam conter as grandezas que o Senhor Jesus fez. Então, de certa forma, o Evangelho, a boa notícia do Evangelho foi algo sintetizado. E eu gostei dessa definição dele, porque a Bíblia veio para ser simples e objetiva. E ela consegue falar das maiores verdades com poucas páginas. Se a gente fosse dar essa tarefa, por exemplo, para Platão, para Aristóteles, para os grandes pensadores, filósofos, imagine como eles eram prolixos, imagine eles tentarem colocar todas as verdades que eles pudessem catalogar de Deus, do homem, da essência humana, num único volume. Seria impossível. Então, até a síntese da Bíblia é um milagre. É um milagre. A Bíblia conseguir resumir e, ao mesmo tempo, ensinar através do seu resumo e deixar coisas que a gente ainda possa depois descobrir por meio de estudo e revelação, e conseguir passar a essência de tudo que existe e do que é Deus, que é a pessoa mais extraordinária, mais complexa, mais sublime, num livro. De fato, nós temos que nos render à Bíblia. Então, ele tem essa paixão, tá? Ainda falando dele como um erudito clássico, porque ele estudou o grego e o latim, ele é versado no grego e no latim, eu achei muito interessante também como ele faz as conexões do grego e como ele é sério na tradução. E, my friends, a impressão que eu tive quando eu comecei a ler, porque eu também tenho o Novo Testamento, né, que são os 4 evangelhos e as epístolas, se lendo o texto, você vê que a honestidade que o erudito, que o Sr. Frederico teve em não mexer no texto. Mas isso só foi possível pelo fato simplesmente dele não ser um professo de alguma corrente teológica. Porque o que ele fez? Ele evitou a demanda teológica para que ele tivesse alguma inclinação para mexer no texto. E que, infelizmente, apesar de haver cristãos puros, sinceros, devotos, santos, que participaram do processo de trabalho, do trabalho de tradução da Bíblia, incluindo o português João Ferreira de Almeida, os tradutores da King James, Young e Darby e outros tantos eruditos, é inevitável que às vezes a corrente, o viés, possa em algum ponto ou outro da Escritura ter levado a um equívoco devido a um pensamento teológico. E isso não acontece nessa tradução. Vocês vão pegar, né, agora olhando aí, olha na tela aí, Isaías 3.10, o mesmo Isaías 3.10 que nós lemos no texto massorético, e olha como está na versão dele, na Septuaginta. E você vai vendo as observações que ele faz. Por exemplo, o Sr. Frederico, ele evita articular o Espírito Santo, de colocar artigo, né? Ele sabe que a palavra pneuma, embora seja um substantivo neutro, ela tem os artigos, e quando não tem os artigos, ele faz questão de indefinir o artigo. Isso é muito bom, que você faz com que você tenha uma noção melhor do que é a pneuma, se ela está se referindo a sopro, se ela está se referindo a uma ação pessoal do Espírito Santo, do Espírito de Deus, se ela está se referindo a uma entidade, alguma coisa naquele momento. Isso ajuda muito, muito. É impressionante, por exemplo, a tradução que ele faz de Ezequiel 11:19 e Ezequiel 36:26, quando o coração, que é de pedra, é substituído pelo coração de carne, a nota de rodapé que esse erudito coloca é algo fantástico. Ele fala assim que o coração que é trocado e colocado, né, o coração de carne, o coração que Deus coloca naquela pessoa, é programado a obedecer a Deus. Ele chega a essa conclusão no texto. E o nível de grego dele é muito alto. É muito alto. Ele não sendo enviesado, ou não tendo uma corrente teológica, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto e zerar o texto. O que eu quero dizer com zerar o texto? Quem já programou, quem é programador,
desenvolvedor que mexe com desenvolvimento tecnológico sabe que às vezes a gente vai desenvolver algum sistema ou fazer alguma aplicação, a gente pode receber interferência da plataforma que a gente está mexendo. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve site, ele pode começar a desenvolver uma página, um site, começar a configurar, implementar, e o navegador começa a colocar margem, espaçamento, definir a fonte, o tamanho inicial da fonte, etc. E ele começa a enfrentar dificuldades para deixar harmonioso o layout do site e aquele site igual em todos os navegadores. Então o que geralmente o desenvolvedor faz? Ele zera, ele arranca todas as interferências daquela plataforma que ele está trabalhando. No caso aqui de um desenvolvedor de site, ele vai lá e usa o reset CSS e zera tudo, e tudo fica zerado. Agora ele pode manipular da forma que ele pretende, da forma que está no projeto, a demanda do desenvolvimento daquele site. É só um exemplo, tá? Para dizer que quando a gente vai ler a Bíblia, ela também sofre interferências padronizadas. E esse camarada, de tudo que eu vi, de tradução de texto, tanto do Novo Testamento quanto da Bíblia, do Antigo Testamento, é uma tradução zerada. Você vai conseguir ver e conseguir trabalhar nela para chegar a um entendimento mais claro. É lógico que nós temos que ter cuidado, você que é um estudioso da Bíblia tem que ter cuidado quando a gente está se tratando de uma pessoa que, por mais que seja apaixonado pela Bíblia, que ele tenha essa paixão, ele define a Bíblia como um livro extraordinário, a maior obra literária de síntese que ele já viu, que consegue definir tudo que precisa ser definido para a humanidade, sobre Deus e os homens, etc. Ele ainda assim não é cristão, pelo menos professamente. Então, temos que ter um pouquinho de cuidado quando a gente for avaliar algumas notas, principalmente as notas, e alguma coisa ali no texto que você pode achar assim, pô, ele foi muito técnico aqui, né? Achei que talvez foi um certo exagero, como talvez o Espírito Santo está em letra minúscula quando deveria estar com letra maiúscula, o Filho, né, se referindo a Jesus, também está com letra minúscula quando deveria estar com letra maiúscula. São detalhes que seria mais fácil se o erudito fosse cristão, ele colocar. Esses detalhes ficariam mais harmonioso, elegante no texto. Mas, meus amigos, podem ler, podem comprar tanto o Novo Testamento quanto a Septuaginta. Nós temos uma Septuaginta em português. E isso é muito importante. Eu nem vou entrar no mérito da questão da Septuaginta, dessa versão, dessa Bíblia. Tá? Só por necessidade do detalhe aqui, eu vou falar um pouquinho do Códice Leningrado, né, que é o texto, né, base para a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que é o texto massorético, que é um texto do ano 1008. E a Septuaginta foi confeccionada no século III antes de Cristo. É o texto mais antigo que a gente tem. E, digo mais, é o texto que possivelmente preservou o texto original do Antigo Testamento. E você ter esse material nas suas mãos, começando aqui por esse volume, tá? Que é o volume 3. O volume 1 e 2 é os 4 evangelhos e o restante do Novo Testamento, que ele chama de Apóstolos, Epístolas e Apocalipse. Tem o volume 4, que são os livros sapienciais, que abrange, né, Jó, Cântico dos Cânticos, os Salmos, Provérbios. O volume 4 é dividido em 2 tomos. O tomo 1, acho que se não me engano é Jó, Cânticos e algum outro livro apócrifo que tem na Septuaginta. E o tomo 2 é os Salmos, Provérbios e etc. Depois ele tem o volume 5, que se trata dos reis, né, Josué, os reinados, porque na Septuaginta não existe essa coisa de 1 Samuel, 1 e 2 Reis, é tudo um livro só, chamado de Reinados, e aí tem a divisão ali desses livros ali dentro de Reinados ou de Reis, né? E as Crônicas e alguns outros livros ali que eu não vou me lembrar agora exatamente. E o volume 6, que ainda está em processo de finalização, que vai ser o Pentateuco, a Torá. É importante a gente ter um material desse na mão, um material com essa qualidade. O pouco que eu li, as notas que eu tirei aqui, o vislumbre que eu vi de algum texto aqui ou outro da Septuaginta e também do Novo Testamento, eu fiquei perplexo de ver tamanha seriedade com o texto grego, uma honestidade com o texto. E se você procurar saber mais sobre esse homem, você vai ver que ele é um homem sério, ele é um homem que entende muito do assunto e respeitou a tradução da Bíblia, fez com muito respeito, com muito temor, com respeito mesmo, e disse que fez o trabalho que ele fez é para ajudar inclusive teólogos e estudiosos da Bíblia a ter um acesso mais próximo do texto como ele foi escrito. Então, meus amigos,
meus irmãos, minhas irmãs, vale a pena você colocar isso aqui, principalmente se você é um estudioso da Bíblia. Talvez o irmão mais novo que precisa ainda, um novo convertido, que precisa ainda ler a Bíblia nas atuais versões, etc. Talvez não seja um livro para você presentear, mas para você que estuda a palavra de Deus e que está mais próximo do texto original, do texto conforme a sua língua original, é um bom começo, e eu diria talvez um dos melhores começos que nós temos em língua portuguesa. Queria deixar então para vocês esse livro e a importância que tem, a oportunidade que você tem de adquirir esses materiais. Lembrando que o volume 4 em diante está sendo confeccionado em Portugal. Esses aqui já são confeccionados no Brasil. O volume 1, o volume 2, o volume 3 da Companhia das Letras, embora o texto seja do erudito Frederico Lourenço, a confecção está sendo feita aqui no Brasil, por isso que o preço está mais em conta, está mais barato. E eu já vi aqui no prefácio, na introdução, no prólogo ali do material, do livro, da Bíblia, que os outros volumes também serão localizados aqui no Brasil e confeccionados aqui no Brasil. Então isso é muito bom e vai nos ajudar bastante para a gente prosseguir no estudo da palavra de Deus. Irmãos, ter a Septuaginta na mão é precioso demais. Um livro que não faz parte da estrutura de tradução do Antigo Testamento. Infelizmente, não faz parte das nossas Bíblias que nós temos. A gente consegue agora acessar de uma forma sublime e ter contexto que os apóstolos usaram, que o Senhor, foi tudo aquilo que o Senhor proferiu nos ditos dos profetas, nos evangelhos e nas pronunciações apostólicas, vem dessa versão maravilhosa da Septuaginta. Você pode adquirir. Uma coisa também muito interessante, o Senhor Frederico Lourenço, ele explicando a palavra adelphoi, né, que é irmãos, ele explica com muita clareza que no grego essa palavra não dá margem para a interpretação de um pseudo-irmão, de um primo, de um irmão com outras características, de uma forma de expressão, de uma pessoa chegada e etc. Ele fala que não tem como. A palavra adelphoi, através da estrutura grega e como o grego define a palavra, para ele, e olha só, como é bom você não ter o viés teológico, nem no catolicismo, nem no protestantismo, você ficar livre para falar aquilo de forma erudita, de forma correta. Ele fala, não tem como aqueles irmãos não estarem ligados a Maria, né? Ele fala e deixa bem claro que aqueles irmãos, os adelphóis do Senhor Jesus, de Jesus Cristo, eram de fato seus irmãos por parte de mãe, né? Vieram de nascimento, vieram de Maria e tinha essa ligação genética. E ele deixa isso muito, muito bem definido ali na hora de explicar essa questão. E por outro lado, por mais que você pense assim, ele pode, né, desmerecer a palavra de Deus aqui e ali, não, ele defende muito bem o nascimento virginal de Jesus Cristo, usando a Septuaginta como o livro que é responsável por esse dogma, por essa visão, por essa questão cristã, que nenhum cristão nega, que é que Jesus veio da Virgem e nasceu sem a participação do homem, sem a participação de José. Então ele deixa isso também muito claro e diz ele que não seria possível chegar a essa conclusão se não tivesse a Septuaginta. Mais uma vez eu agradeço aí a companhia de vocês, agradeço aí a vocês estarem vendo esse vídeo, e depois a gente vai estar trazendo mais detalhes dessa obra preciosíssima e dessas Bíblias que vão sendo publicadas aqui, e por que não dizer, alguém levantado por Deus, ainda que ele não saiba disso, na providência de Deus, para nos trazer texto como ele foi escrito. Nos vemos logo ali.